Continuando, irmãos, continuando aqui, o Espírito Santo, na lição de número 7 da nossa revista O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. É o próximo trimestre que nós vamos estudar. Nós já falamos até a lição de número 7, né? O ministério de Eliseu, sinais, prodígios e maravilhas que aquele profeta de Deus fazia por intermédio do Espírito Santo. Nós vamos ver de forma detalhada Naamã, um grande chefe do exército ali da Síria, ele é curado de uma lepra. Glória a Deus. Nós vamos ver detalhadamente ali os 7 mergulhos que ele teve de dar, de forma ali se humilhando, né? Naquele rio ali de Israel, obedecendo a uma ordem de Eliseu. E veja que para Naamã chegar até Eliseu, teve alguém que falou que tinha um profeta de Deus, que ele poderia ser curado. Então Naamã vai, que tem uma serva na casa deles. Se o meu senhor soubesse que existe um Deus, que existe um profeta lá em Israel. Então ele prepara ali toda a sua caravana, ele prepara ali os seus oficiais e ele vai até a presença do profeta. O profeta sequer sai para falar com ele. Ele achava que ia ser honrado ali, que o profeta ia... uma autoridade chegou aqui na minha casa. É como se um governador chegasse na sua casa. O profeta sequer foi até ele. Não, mande que ele se banhe por 7 vezes no rio. Glória a Deus. E ele vai e percebe que o rio não é muito limpo e se lembra dos rios que tem lá no país dele. Por que esse profeta não mandou eu me banhar lá no meu rio? Ele sequer veio falar comigo, mas glória a Deus, para que ele soubesse, tivesse humildade, reconhecesse que era o profeta que estava falando. Aquelas pessoas que estavam ali naquela caravana vão incentivar. Se ele tivesse te pedido uma coisa mais difícil, você não faria? Então não custa nada, vamos acreditar na palavra do profeta. Se o profeta falou por intermédio de Deus, você será curado. Então ele vai, se banha por 7 vezes e na 7ª vez ele sai curado, bem limpinho, com uma pele limpa, né? Glória a Deus. Tamanha deve ter sido a alegria, irmãos, de Naamã, porque a lepra naquela época era uma pessoa ali que não podia ter nem convívio social. Vai falar na lição 9 do reinado de Joás, na lição 10 o cativeiro de Israel, o reino do norte. Então o reino do norte, as 10 tribos que é dividida, aí nós temos que voltar lá para a lição de número 2, quando nós vamos entender porque o reino foi dividido. Então este reino do norte é o primeiro a ser escravizado. A Síria vem e aí a Síria, nós vamos, quando começamos a estudar, entender que eles chegavam e destruíam ali, matavam pessoas, esfolavam, tocavam fogo para poder conquistar a terra. Irmãos, deve ter sido um período de muita dor, de muito sofrimento. Imagine um pai, uma mãe, seus filhos, um exército chegando, matando os filhos, arrancando ali o pescoço do pai, entendeu? Por causa de quê, irmãos? Porque o povo foi desobediente. O povo começou a adorar bezerros de ouro. Quando nós vamos ver na lição de número 2, o próprio Jeroboão fazendo estes outros deuses. É tudo uma questão de obediência. Para ser abençoado, tem que obedecer a palavra de Deus. O povo não obedeceu, não guardou o mandamento. Então o que foi que aconteceu? Deus suscitou a Síria e a Síria vem devastando todas as tribos, de forma que eles, os homens casavam-se com as mulheres e aí teve uma miscigenação e ficou totalmente descaracterizado. A tribo de Efraim, a tribo de Dan, de Naphtali,
a todas as outras tribos, com exceção de Judá e Benjamim, no Reino do Sul. Todas as outras tribos, elas ficaram descaracterizadas por conta de que este reino, ele vinha e começava a proliferar ali a sua cultura, os seus deuses, então ficou totalmente descaracterizado o reino do norte. Na lição de número 11, nós vamos ver o reinado de Ezequias. Na lição de número 12, o reinado de Joás. E na lição de número 13, também o cativeiro de Judá. Não serviu como exemplo as tribos do norte serem escravizadas. Judá não tomou como exemplo, desobedeceu a Deus, descumpriu a aliança, adorou outros deuses, se prostituiu. Aí Deus levanta Isaías, Jeremias, todos os profetas para pregar, para anunciar. E um profeta, ele não profetiza só coisas do futuro, como talvez alguns possam imaginar e achar que o profeta vai falar da minha vida, o vidente vai me dar aqui uma profecia, e muitas vezes a gente só espera profecia para o bem. Mas aqui o profeta, ele sempre falava de quê? Do passado. Te lembra da aliança? Se você for obediente, você vai ser abençoado. Se você for desobediente à palavra de Deus, ao mandamento de Deus, ao que Deus prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó, como Deus nos tirou com poder do Egito, como Deus foi conosco pelo deserto, como Deus nos livrou no período dos juízes, como Deus foi com o nosso rei Davi, que conquistou todas essas terras, como eram prósperos naquele tempo. Se você não for obediente, Deus vai vir e vai nos castigar. Então Deus, ele levanta a Babilônia. A Babilônia vem, invade, destrói o templo, irmãos. Aí a gente vai ter que se lembrar da primeira lição, lição de número 1. Com toda aquela riqueza, aquela grandeza, aquela ascensão de Salomão, aquele tempo, se vocês lerem os detalhes do templo, tudo de ouro, a arca da aliança, a mesa, o candelabro, todas as coisas, quanta riqueza, quanta glória, quanta alegria, quanta satisfação em morar, em ser um israelita. Mas por causa da desobediência, tudo isto é levado. As coisas de ouro, as vasilhas de ouro, as bacias de ouro, as xícaras de ouro, tudo de ouro que o povo tinha ali, do bom e do melhor, dentro do templo, o culto a qual eles podiam adorar, sacrificar a Deus, ter um momento, uma comunhão, uma convivência. Imagine, irmão, quando a Babilônia veio para destruir, para despedaçar tudo aquilo. Imagine você, né, que tem uma igreja que pode ir adorar, glorificar ao Senhor, de repente vem alguém, invade, leva a bateria, leva o microfone, leva as cadeiras, toca fogo na igreja. Aí você tem aquele costume de ir todo domingo, de ir toda quinta, seja lá qual for o dia que você vai. Você não vai ter mais aquela alegria. É por isso que o salmista vai escrever: que saudade de Jerusalém, quando a gente se juntava, quando a gente se reunia. Que saudade da escadaria do templo, quando a gente subia em procissão, indo em direção à casa do Senhor para adorar, porque eles no cativeiro, na Babilônia, eles não tinham mais isso. Tanto que os babilônicos chegavam para ele, quando as harpas dele, os instrumentos musicais, estavam tudo pendurado. Vai, canta um hino agora, canta um hino lá de Sião, e eles não podiam mais adorar. Então, na lição de número 13, vai falar do cativeiro de Judá. Foi a última tribo, glória a Deus, foi a última tribo. As 10 primeiras tribos do norte foram todas destruídas. Esta
a de Judá, ela foi a última a ser totalmente destruída. Mas como a lição nos remete, a revista nos remete, Deus sempre tem um plano para a infidelidade da nação. Em tempos de frieza, em tempos de apostasia da fé, Deus sempre teve um remanescente. E ele traz, depois de 70 anos, castigando, porque o pai não é só aquele que dá, não. O pai corrige. O pai corrige aquele filho a qual ele ama. E Deus sempre teve um plano com Israel, e Deus ama a Israel. Então ele traz o povo de volta, louvado seja o nome do Senhor, o povo se instala novamente em Israel, reconstrói o templo. Nós vamos ver em Esdras, em Neemias, sobre a reconstrução do templo, não com a grandeza de Salomão, mas Ageu vai nos lembrar que a glória da segunda casa seria maior do que a glória da primeira casa. Então, são lições maravilhosas, nós falamos aqui de forma panorâmica para despertar o seu interesse em aprender mais, irmãos. Vai ser aí 13 semanas de muito aprendizado. Que Deus possa abençoar todos os professores que fazem uso desta maravilhosa revista, que você possa tirar o maior proveito possível, irmãos. Glória a Deus. Deus sempre tem um plano em meio à frieza, em meio à infidelidade da nação. Deus sempre vai ter um remanescente para aquecer, para avivar, para tornar o seu reino eterno e para sempre. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.